Para iniciar o trabalho, vai uma breve introdução sobre Alan Turing. A vida curta e extraordinária de Alan Turing atraiu grande interesse. Até um filme de televisão foi feito em memória. Sua contribuição central para a ciência e filosofia veio tratando o assunto da lógica simbólica como o novo ramo da matemática aplicada, dando a ele um conteúdo físico e de engenharia. Relutante ou incapaz de permanecer em qualquer função ou departamento padrão de pensamento, Alan Turing continuou uma vida cheia de incongruências. Embora um homem tímido, juvenil, ele teve um papel fundamental na história do mundo, através de seu papel na criptologia da Segunda Guerra Mundial. Embora tenha sido o fundador da tecnologia dominante do século XX, ele impressionou, encantou ou perturbou as pessoas de várias maneiras, com a sua inocência mundana e a sua antipatia pelo compromisso moral ou intelectual. Agora, um breve toque sobre a máquina de Turing e a computabilidade. Havia um método pelo qual pudesse ser decidido para qualquer proposição matemática se era ou não possível? A principal dificuldade dessa pergunta reside em fornecer uma definição geral e inatacável do que se entende por expressões como método definido ou procedimento eficaz. Turing trabalhou nisso sozinho por um ano, até abril de 1936. A independência e isolamento deveria ser sua força na formulação de ideias originais e sua fraqueza quando se tratava de promovê-las e implementá-las. A máquina de Turing é teórica, no sentido de que não se destina a ser projetada, não há sentido em fazê-lo, embora seja essencial em seus componentes atômicos, fita de papel, movimento para esquerda e direita e teste, presença de um símbolo, são as que poderiam realmente ser implementadas. O objetivo do formalismo é reduzir o conceito de método a operações simples que podem ser inquestionavelmente efetuadas. No entanto, o objeto de Turing era incorporar o processo mecânico mais geral realizado por um ser humano. Sua análise começou não com uma máquina de computação existente, mas com a imagem de um caderno de exercícios de crianças, marcado em quadros. Desde o início, o conceito de máquina de Turing teve como objetivo capturar o que a mente humana pode fazer ao executar um procedimento. Ao falar da máquina de Turing, deve ficar claro que existem infinitas máquinas de Turing, cada uma correspondendo a um método ou procedimento diferente. Em virtude de ter uma tabela de comportamento diferente, atualmente é quase impossível evitar imagens que não existia em 1936. A do computador, em termos modernos, a tabela de comportamento de uma máquina de Turing é equivalente a um programa de computador. Se uma máquina de Turing corresponde a um programa de computador, qual é a analogia do computador? É o que Turing descreveu como uma máquina universal. Está em Turing, 1936, página 241. Em suma, em 1956, então, Alan Turing introduziu um modelo matemático do processo de computação, conhecido atualmente como máquina de Turing. Sua estrutura é simples e o principal modelo usado para o estudo do que é ou não é computável. A máquina de Turing consiste de basicamente três partes: uma fita, uma unidade de controle e uma função de transição. A fita é usada como um dispositivo de entrada, saída e memória. Ela é dividida em células que armazenam um símbolo de cada vez. A unidade de controle reflete o estado de controle da máquina. Possui uma unidade de leitura e gravação que pode deslocar-se da esquerda para a esquerda ou para a direita da fita, podendo ler e gravar um único símbolo a cada movimento. A função de transição comanda as leituras e gravações. O sentido de movimento da cabeça define o estado da máquina. Começando com o primeiro exemplo. Com a função de transição seguinte, a gente pode ver que, estando em Q0, lendo o símbolo da fita, ou seja, Q0 lendo A, é trocado então por D, que vai para a casa da direita e vai para o estado Q1.
Exemplo número 2. Considerando a máquina de Turing M com as seguintes transições, temos que, ao ler o símbolo A máquina de Turing escreve o símbolo B, anda uma célula para a direita e permanece no mesmo estado. Na segunda transição, ao ler um símbolo B, mantém-se o símbolo B, anda uma célula para a direita e permanece no mesmo estado. Na terceira transição, ao ler um símbolo branco, mantém-se o símbolo branco, anda uma célula para a esquerda e muda para o estado Q1, que é o estado final. Então o processo para. Máquina de Turing como reconhecedores. Exemplo número 5. Para o alfabeto A e B, a máquina de Turing que aceita L pode ser definida como com as seguintes transições. Simulando as transições, podemos notar que o estado Q0, ao encontrar A, escreve X, ou seja, marca o A e muda de estado para Q1. O estado Q1 é responsável por encontrar um B e marcá-lo como Y. A partir daí, outro estado Q2 entra em ação. Ele volta na fita até encontrar X, o último A marcado. Quando o Q2 encontra o X, ele devolve o controle para o estado Q0, que recomeça o processamento. Quando o Q0 encontra o Y, significa que já terminou de marcar os símbolos A. Então, se não houver mais B para serem marcados, a cadeia está correta. Para isso, é usado o estado Q3 para percorrer o restante da cadeia. Se encontrar só Y e encontrar o branco, então a cadeia está correta. Se encontrar algum B, a máquina de Turing para, já que não existe uma transição de B recebendo B para algum local. E a cadeia não é aceita. Assim, na máquina de Turing, os estados têm funções bem definidas a serem executadas. Q0 é responsável em marcar o símbolo A e acionar Q1, ou se encontrar Y, acionar Q3. Q1 é responsável por encontrar um B e marcá-lo como Y e acionar o Q2. Se ele encontrar um branco, significa que falta B nessa cadeia. A cadeia não será aceita. Q2 é responsável por voltar na fita até encontrar o último A marcado, ou seja, um X. Ao encontrar, aciona o Q0. Q3 é responsável pela verificação final da cadeia. Se encontrar só Y e branco, então a cadeia está correta e aciona o Q4. Caso contrário, a cadeia não é aceita. Q4 é o estado final, indicando que a cadeia está correta. Existem muitas outras máquinas de Turing, como máquinas de Turing sendo transdutores, como, por exemplo, máquinas de Turing com opção de parada, máquina de Turing com múltiplas fitas, com múltiplas cabeças, múltiplas trilhas, máquinas de Turing multidimensional, máquinas de Turing não determinístico, máquinas de Turing com fita limitada ou autômato limitado linearmente, e assim sucessivamente temos muitas máquinas de Turing.